Irmãos, 34 de 2 Crônicas, bem rapidinho. Tinha Josias 8 anos quando começou a reinar, e 31 anos reinou em Jerusalém. Fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou nos caminhos de Davi seu pai, sem se desviar deles para a direita, nem para a esquerda. Porque no 8º ano do seu reinado, 16 anos, não é isso? 16 anos, começou a buscar a Deus de Davi, seu pai. E no duodécimo é o que mesmo, irmão? E no 10º ano do seu, começou a purificar Judá. Então 12 com mais quanto aí? Com mais quanto? Com mais 16? 28 anos então, ele começa a fazer o quê? E no 10º ano, com 28 anos, ele começou a purificar a Judá e a Jerusalém dos altos e dos bosques e das imagens de escultura e de fundição. E derrubaram perante ele os altares de Balaíns, despedaçou as imagens que estavam acima deles, e os bosques e as imagens de escultura e de fundição, quebrou e reduziu a pó, e o aspergiu sobre as sepulturas dos que tinham sacrificado. E os ossos dos sacerdotes queimou sobre os seus altares, e purificou a Judá e a Jerusalém. O mesmo fez na cidade de Manassés, de Efraim, de Simeão e ainda até Naftali, em seus lugares assolados ao redor. E tendo derrubado os altares e os bosques e as imagens de escultura, até reduzi-los a pó, e tendo despedaçado todas as imagens em toda a terra de Israel, então voltou para Jerusalém. Meu Deus do céu. Aleluia. Fala assim comigo: Senhor Jesus. Mais alto: Senhor Jesus, levanta homens como o rei Josias, reformadores, homens que buscam, Senhor, viver a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Irmão, é tempo disso. É tempo disso. De Deus levantar homens que não estão... Vou falar a mensagem de Deus. Hoje os nossos irmãos, os nossos jovens, são induzidos a serem como os pregadores da atualidade. Ele já sobe no altar com aquele rompante. E tem uns irmãos do nosso meio que eu não suporto isso. Eu quero agradecer o diácono Geraldo pela oportunidade, o pastor Jefferson pela oportunidade que me concedeu. Sai para lá, com costumes malignos. Quero agradecer. Agradecer homem não, irmão. Agradecemos a Deus pela oportunidade que o Senhor nos deu de estar vivo. Aí sobe aqui, abra a vossa Bíblia no livro tal. Cutuca seu irmão, aperta a mão do pastor Lima até ele falar ai. Pastor Lima, não vai nessa não, viu? Eu te dei a mão. Chacoalha o pastor Zé Maria. Sai para lá, irmão. Essa é a geração de pregadores que surge. Olhando. Aí o sapatão do bico levantado. Já viu? Bicão vermelho. Passando um pimentão com esse sapatão do bico vermelho. O paletózinho. Acochado. E o cidadão sobe aqui em cima do altar e... Como é que é, pastor? A calcinha bainha. O pastor Lima que falou. Capa de guarda-chuva. E aí o cidadão sobe aqui em cima e coloca um anjo para lá, um anjo para cá. 3 anjos sobrevoando isso aqui. E faz um batedor.
Aí você olha assim, né, irmã? Já pensou? Vocês de idade têm que escutar um negócio desse? Deus o livre. Segundo Flávio Joséfo, o Senhor já está me mostrando aqui, assentou um anjo ali, está vendo nada, irmão, está ceguinho de tudo, miserável, não está vendo nada. Ei, que eu estou sentindo um poder, arrepiei tudo, deve ser até arrepio do diabo. Tem arrepio que não é de Deus, não. Tem que saber discernir os espíritos. Eu quero hoje dizer para os nossos jovens, nossos irmãos que querem ser pregador, para de olhar para essa geração e olha na geração que passou. Olha na geração dos que já foram, dos irmãos que morreram, que guardaram a palavra, que viveram a palavra, que subia no altar sem encenação nenhuma, sem nenhuma apresentação física. Meu irmão, vou contar para vocês um segredo. Dia do meu aniversário, chegou um irmão para mim, não vou falar o nome dele, e o irmão comprou um sapato para mim, falou, vou dar um sapato para o senhor do bico redondo. É um sapato levinho, se o senhor for pregar fora, só leva o seu bico fino, bonito, mas vou dar o seu sapato bem bonito, bem, não é bonito, mas é bem confortável, bico redondo. Irmão, eu calcei o sapato, não consegui tirar do pé mais, desde dezembro. Não tem aparência, você entendeu? Alguém vai pregador, um dia eu fui levar, um pastor foi pregar na nossa igreja, a irmãzinha olhou assim, do interior, veio caravana, e o nosso pastor veio pregar, quando ela olhou no pé do pastor, disse assim, olha o sapato que ele usa, porque está acostumado hoje com aquele bico levantado, com paletó importado, aquele tipinho de quem quer fazer e acontecer, mas tudo vazio de Deus, tudo imitação, tudo é cópia. Você vai ver pregador, tudo é cópia, tudo é cópia. Vai na simplicidade, irmão, vai na humildade. Nós precisamos voltar a olhar para trás, para o retrovisor, aonde estão os exemplos que nós vamos seguir. Sabe o que esse rei vai fazer? Esse menino, com 8 anos. Sabe que com 8 anos o menino já começa a mostrar quem ele é? Criança. Com 8 anos. Eu comecei a ler a Bíblia hoje, eu fiquei admirado. Porque isso é coisa de doido da minha cabeça aqui. Com 8 anos, Josias agradou a Deus e foi rei. Abra a sua Bíblia em 2 Crônicas 36, 9. Só uma curiosidade bíblica para vocês. Tinha Joaquim a idade de 8 anos quando começou a reinar. E reinou quantos meses? 3 meses e 10 dias em Jerusalém. E fez o que era mal aos olhos do Senhor. O menino tinha quanto tempo? 8 anos. Quando começou a reinar. E reinou 3 meses. Mas o outro, com 8 anos, servia a Deus. E aos 16, busca o Senhor dos exércitos. Olha que coisa linda, aos 34, ele vai dizer que ele busca o Senhor aos 16 anos. Ele começa a buscar a Deus. E no 10º ano do seu reinado, com 20 e poucos anos, quanto? 30? 20 anos, é isso aí. 30, 22, 12 com 8, 20 anos. Começa a fazer o quê? Buscar a Deus e purificar Jerusalém. Com 20 anos. O que eu entendi isso, irmão? Esse negócio de que essa igreja de doutrina, que esse negócio de santificação é só para velho, é conversa para crente falido. Esse negócio de que servir a Deus, prefeito Francisco, na doutrina é só para velho. Não, é porque você é carnal demais e você não tem a presença do Espírito Santo de Deus. Eu sou muito novo é se a sepultura te chamar, você vai ver o que é muito novo.
Jovens precisam tomar uma posição e assumirem o seu lugar e fazerem a obra de Deus. Não tem esse negócio não. Dificilmente, se foi um jovem rebelde, se foi uma jovem rebelde, que depois que casou melhorou nada. Vai é piorar. Porque quando está novo, que é bonito, já é rebelde. E quando começar a ficar velho então? Aí quer inventar, botar botox, silicone. É assim. Tem que buscar a Deus, é novo mesmo. E o outro começa a buscar a Deus, irmão. Ele tinha um pai chamado Amon. É isso? Amon. Um vô chamado Manassés. Ele tinha exemplo na casa dele. Ele olhava para o pai dele e dizia: eu não quero ser um homem relaxado que nem meu pai, adoradores de ídolo. Eu não quero ser que nem meu pai, adorador de ídolos. Não quero. Um crente rebelde. Meu avô, imagina os cronistas contando a história para ele. Seu avô, olha, senta aqui, vou contar a história. Seu avô matou os próprios filhos diante da imagem, sacrificou. Você vê que ele falou assim: meu pai não é Amon, meu avô não é Manassés, eu sigo Davi. Ele não podia falar que era Salomão, com a sua glória, mas ele simpatizou pelo rei Davi. Ele diz: Davi tem promessa. Davi, o Senhor prometeu que ia fazer casa firme para Davi. E que a descendência de Davi assentaria no trono. Eu pertenço a esse rei. Eu sou um rebento desse tronco chamado Jessé. Eu não pertenço a reinado falido. Ei, visão. Eu tenho uma prima em Brasília. Essa prima carnal minha. Prima de sangue mesmo, em Brasília. Casou com um rapaz muito inteligente lá. Funcionário da sede do Banco do Brasil, um rapaz bem sucedido, e ela vaidosa ao extremo, cabelinho louro, viagem para lá e para cá, avião, países, viajando e curtindo a vida, e lá no mundão, pintadinho de lourinho e tudo tal, e roupa de todo jeito sensual, roupinha curta e tal. De repente ela teve um encontro com Jesus. Encontrou com Jesus. Igrejão, sabe, família. Lá em Brasília tem uns poderosos, igrejonas. E ela chegou lá, as irmãs do grupo de oração olham para ela assim. Pode falar o nome dela, que ela estiver assistindo, ela vai dar glória a Deus aí. A Vanessa chega lá e elas olham para a Vanessa e dizem: mas não precisa mudar assim não. Para que isso? Quem te falou isso? Ela, quem está me falando é a palavra. Arrancou calça comprida, arrancou roupa curta, arrancou cabelo louro, foi mudando tudo, roupa cobrindo o joelho, roupa tampando o seio, roupa de crente, no meio do povo mundano na igreja, dizendo: mas por que você está andando assim? Ela falou: quem me chamou falou para mim andar assim. Ou seja, ela não está olhando para a geração dela. Ela não está olhando para Amon, não está olhando para Manassés. Ela está olhando para a geração de adoradores. A geração que serviu a Deus à luz da palavra. Aí ela vai pregando em todo lugar aí. Esses dias ela saiu de Brasília e foi para Montes Claros. Deus abençoou a vida financeira dela, graças a Deus. Precisa de nada. Desceu no avião lá em Montes Claros. Pegou um carro e fundou no meio do buraco, na roça dos buracos lá, e vai fazer trabalho com aqueles irmãos lá no São João da Vereda. Você não quer saber o que é. Poeira no meio da poeira, e chega lá como crente, vestida decentemente, transformada por Deus no meio de um povo rebelde. Não tem essa conversa não. Você é rebelde porque quer ser. Quem quer servir a Deus da luz da palavra, ele não olha para crente caído, ele não olha para crente rebelde, ele olha para crente santificado. O espelho dele é quem anda na palavra.
É gostoso, irmão. Alguém que olha para os irmãos. Eu nunca vi ninguém olhar para mim e dizer assim: ô pastor, eu vou andar assim porque a irmã Marinete anda. Por que não anda igual ela anda? Eu vou andar assim porque a irmã Marinete anda assim. Não anda. Eu quero andar assim porque a irmã Clélia anda assim. Não. Eu vou usar assim porque tem fulano usando. Você é caído igual fulano. Você não está com nada. Deus há de levantar uma igreja Josias que olha para o alvo. Quem crê nisso, irmão? Que Deus vai levantar um povo que olha para o alvo. Eita, coisa gostosa. É quando alguém olha. Irmão, eu nunca fiquei olhando para crente fracassado. Eu ia para a igreja jovem. Eu escolhi o jovem que eu achava assim que tinha mais graça para orar. Tinha um irmãozinho que ele orava, até ele fazia assim, parecia que tomou um fôlego. O presbítero Luiz Tadeu, lá de Capelinha. Ele ia orando, parecia que tomou um fôlego. Está dirigindo aquele irmão, irmão Paulo conhece ele. Até ele, tanto que orava, faltava até o fôlego, tanto que e no monte orava e suava, pingava, e dizia: eu quero ficar perto desse irmãozinho. Vamos dormir lá em casa, irmão? Para quê? Para nós orar de madrugada. Quantas vezes o irmão cansado do serviço, eu orava e fechava o olho. Quando eu olhava o olho, o irmãozinho estava até dormindo, tadinho. Você não está orando não, irmão. Você está dormindo, cansado. Então olha para crente assim. Para de ouvir esses pregadores que põem um banquinho. Já viu passando banquinho de boteco? Vou falar. Põe um banquinho assim, num auditório que parece um auditório de circo. Parece um teatro. Aí põe um fundo musical e põe um banquinho. Como é que chama aquele tipo de pregação, irmão Neemias? Como é que você falou aí esses dias? Não é... É o coach da vida. Vai lá e senta lá e... Você não vai morrer assim. Deus tem promessa na tua vida, minha amada. Deus vai te restaurar. Aquela voz bonita, aquele homem bonito falando. Aquele homem bonitão falando. Deus vai te abençoar. Tu é escolhida. Aí os irmãos enchem o status. Deus falou. E os irmãos enchem o status. Aquele pregadorzão bonito assim. Já viu, irmão Gilmar? Sentado lá e tal. Bonitão. Aí quando vem umas mensagens dessas aqui, os irmãos já dizem assim: não, pastor está atrasado. Tô não, irmão, tô não. Tô não. Você acha que eu sou bom? Tô não. Terminei uma graduação agora, não estou vendo o que está acontecendo, estou vendo o pensamento progressista, estou vendo o mundo chegando aí, eu estou apenas com a palavra de Deus, que é o marco para a minha vida, é o diferencial para o meu caminho. Você quer vir aqui fazer massagem na carne, irmão? Não sou massagista de carne, eu sou profeta de Deus, para profetizar que Deus quer levantar uma geração de adoradores, de pregadores, de alguém que tem a revelação da palavra e tem o poder do Espírito Santo para fazer a obra de Deus. Eu creio que ainda pode acontecer isso. Sabe que eu sou sonhador demais? Eu ainda creio que Deus vai levantar jovens que vai aceitar Jesus, vai olhar para o dirigente da mocidade e dizer assim: não, desse jeito eu quero ser diferente. Eu creio, vai chegar moças no nosso meio que não vai ser preciso você ficar falando de tamanho de roupa, de tamanho de sapato, de cabelo. Elas vão chegar para a igreja dizendo: que dia que tem oração, que dia que tem vigília, que dia que tem visita em casa, que dia que tem manifestação de Deus, campanha de oração para Deus fazer uma obra. Eu creio que Deus vai levantar jovens assim no nosso meio, jovens como este, que quer a palavra na sua vida. Porque se Deus não colocar isso, esquece. Se Deus não colocar isso no coração de alguém, esquece. Vai ser uma luta do tempo todo. O cabelo não vai deixar ela em paz. Aí ela não serve a Deus. Ela para de cortar 6 meses porque o pastor falou. Ele para de fazer porque o pastor disse. Mas ele não é liberto. Ele tá oprimido ainda nisso.
Agora, quando ele começar a enxergar as coisas de cima, andar nos caminhos de cima, ver coisas de cima, sentir coisas de cima, ser cheio das coisas de cima, ser renovado pelo Espírito Santo, ele não vai ter vontade mais dessa terra. Deus quer libertar uma igreja aqui hoje, irmão. Deus quer arrancar de nós o desejo da carne. Deus quer arrancar a fornicação. Deus quer arrancar a impureza dos nossos olhos. E Deus quer levantar uma igreja poderosa na terra. Uma igreja que ora. Uma igreja que, quando levanta a mão, tem manifestação da glória. Tem batismo com o Espírito Santo. Deus quer capacitar um povo aqui nessa cidade. Fica nessa besteira que você vai ver. Nesse pensamento bobinho seu que você vai ver. Fica cuidando de carne que você vai ver. Irmão, parece que é coisa de loucura que eu vou falar aqui. Mas Josias é um pouco meio doido mesmo. Fazer a obra de Deus é coisa de doido. Josias chama uns obreiros. Imagina Josias chamando uns obreiros. Entra em oração e jejum. E fala, irmãos, vamos dar uma voltinha para o Judá? Vamos visitar as igrejas de Judá? Uns obreiros companheiros mesmo, que falam a mesma língua. E aonde nós chegar na congregação que tiver um poste ídolo, nós vamos quebrar. Aonde nós chegar que tiver uma imagem de Baal, nós vamos derrubar. E nós vamos colocar uma congregação do Deus de Judá, do Deus de Israel, do Deus vivo de Israel. E esse homem começa a fazer isso, irmão. Você acha que é fácil? Lembra do livro de Atos dos Apóstolos, irmãos, aqui? Pregar em São Bernardo, pregar para doutor em Bíblia. Que tinha os fazedores fabricavam Diana, nichos de Diana. Quando Paulo chegou lá, eles viraram um inferno, porque estava atrapalhando Imagina na época de Baal, na época de Josias, porque o Estado havia virado totalmente corrompido. Amon, Manassés trouxeram ídolos para dentro da igreja. Mas ele falou assim, ó, vem cá. Se fosse hoje, vem cá, Rafael, toma aqui uma marreta, toma aqui um martelo. Você vai fazer o culto lá. Você chega lá, você quebra a imagem. Você vai pregar lá, Neemias. Você leva a marreta. Chega lá, tiver um poste de Baal lá, tiver subindo fumaça de Baal, você pica o pau e quebra aquele negócio. Você vai pregar lá. Irmão, não é chegar lá e dizer, ei, irmão, Deus está aqui. Pregador de Baal. Não. Deus não aceita glória. Deus não aceita a sua glória para Baal. Baal tem que ser tirado do nosso meio. E esse Josias chega arrancando tudo que o diabo gosta. No nosso meio não tem Baal, mas tem política. No nosso meio não tem Baal, mas tem futebol. No nosso meio não tem Baal, mas tem vaidade. Tem trono de Jezabel. Do nosso meio tem tudo que não presta. Mas Deus vai arrancar do nosso meio o espírito do diabo, o espírito que quer roubar o lugar do Senhor. Esse lugar é lugar de adoração e exaltação. É tão terrível, irmão. O que eu achei terrível é porque tinha um lugar que era o lugar do diabo. Naquele lugar era Dan e Betel. O rei Jeroboão tinha feito lá 2 bezerros de ouro. E colocou 2 bezerrão de ouro para o povo adorar. Esse homem começa. Eu conversei vindo lá de Curitiba com o pastor Zé Maria, ele me falou isso. Aquilo entrou no meu coração, isso aqui, quando ele comentou isso. Irmão, aquilo ficou... Nunca mais esqueci daquilo. Josias, ele não vai purificar só Judá. Isso para mim foi forte demais. Porque a jurisdição dele é Judá. O reino do norte havia sido já disperso. No reinado de Ezequias, quando Ezequias está assumindo o reinado de Judá, o reino do reino do norte já está sendo levado para o cativeiro. E outro povo é colocado. Mas esse homem chamado Josias diz assim, eu vou lá no ninho da cobra. Eu vou quebrar as imagens lá em Jerusalém, lá em Samaria, lá onde está a adoração do bezerro de ouro de Jeroboão. Irmão, é muita autoridade de Deus. Eu falei, Deus, eu quero essa autoridade, Senhor. Eu quero essa autoridade, Senhor. Quem quer autoridade para vencer o pecado? Para você pregar e o pecador ser liberto.
Eu não quero pregar para um povo e continuar vendo ele usuário de droga. Eu não quero pregar para um povo que tem síndrome do pânico e ver eles com medo de coronavírus, com pânico. Eu não quero continuar pregando para um povo doente, que vem doente, que Deus cura o corpo, mas a alma volta doente. Eu quero pregar para um povo, pregar libertação, arrancar a imagem de Baal, e aonde for com a palavra da salvação. Não é bonito isso aqui não, irmãos? É lindo demais. Um jovem, 20 anos, irmão Carlson. Você já tem quantos? 23? 30. Tá vendo? É para estar quebrando imagem, né? Já é para estar brigando aí pelo céu. Brigando na palavra. 30 anos, achei que era 23. É isso, irmão. Não aceita não. Vamos servir a Deus à luz dessa palavra. Nem que nós sejamos chamados de doido, mas nós vamos pregar essa palavra. E esse homem sai pregando, quebrando tudo. Esse é o avivamento que precisa. Vou falar para vocês isso. Isso era o remédio que Deus estava aplicando para Israel. Era a última dose do remédio chamado Josias. Porque depois de Josias, não teve mais remédio. O Senhor não teve mais o que fazer. Até Josias. O que eu vou dizer isso aqui? Antes da condenação final, eu creio nisso. Deus vai despertar um remanescente. Um remanescente que vai... Eu creio, nessa última hora agora, Monemias, na última hora, os nossos próprios inimigos vai ser os ditos religiosos. Os nossos inimigos vai ser os ditos religiosos que não aceitam a palavra. Mas Deus vai levantar um grupinho ainda, na contramão do mundo, como Josias, aleluia, para mostrar para a terra uma luz. Não, ninguém está entendendo o que eu estou falando, parece que não entende. Essa terra está vivendo um cristianismo escuro, de densas trevas. Mas Deus vai acender uma lâmpada, como acendeu a lâmpada de Josias, e vai iluminar, vai botar jovens na faculdade, diante de professores carnais. E os professores carnais vai ter que ver Deus na vida daqueles jovens que não vão negar o Senhor diante da universidade. Nos últimos dias Deus vai levantar Estevão. Jovens que vão ser apedrejados, ridicularizados na escola, mas eles vão ser luz lá na Universidade Federal. Eles vão ser luz lá na empresa onde trabalham. Deus vai levantar uma igreja pequena, mas quando alguém entrar dentro dela, vai olhar nos olhos do pastor e não vai ver rosto de homem, vai ver o brilho do Espírito Santo, vai ver a glória de Deus se manifestando. Aleluia. Uricanta labaia. Eu vou dizer para você uma coisa, parece ser difícil, parece ser radical, mas quem se santifica, vê Deus operar. Quando a igreja se santifica, Deus tem liberdade para fazer maravilhas. Põe a igreja em santificação que você vai ver Deus fazer coisas extraordinárias, coisas tremendas. Câncer some, Deus cura, porque Deus tem compromisso com a palavra dele. Se você for um homem que prega a palavra e livre de jeitinhos, você vive ela, você prega ela, você não precisa ter medo de chamar o doente na frente, não. Você não precisa ter medo de chamar o enfermo, problemático. Você não precisa temer as legiões de demônios, porque há um Deus na frente que vai nos dando força para passar por cima de Baal, para passar por cima da enfermidade, para passar por cima do problema. E o que eu acho lindo é que Josias não faz a obra sozinho. Josias agora, ele quebra essas imagens nos templos, e ele vem no coração dele o desejo de reformar o templo. E ele pega o dinheiro, o investimento dos irmãos, e ele põe na mão de homens. E ele vai dizer, os homens eram tão fiéis, que ele não vai pedir a conta do dinheiro. Por exemplo, ele dá aqui, Carlos, toma aqui 10 milhões, vai trabalhar. Cláudio, toma aqui 5 milhões, vai trabalhar. Compra o que precisa para a igreja. Faz isso. Ah, eu vou trazer a conta, vou prestar conta. Não precisa. Esses homens são fiéis. Ô irmão, quando a igreja atinge esse nível aí, hoje nós não confiamos em ninguém mais, mas confia. Você não confia? Você põe um funcionário crente para trabalhar, ele rouba a empresa. Não estou dizendo nós aqui, mas tem muito caso disso.
Aí como é que Deus opera? Como é que é? O irmão está me contando um dia, o irmão está aqui, né? Botou por gente para trabalhar na empresa dele, da igreja. Foi pior, não foi não, irmão? Pior do que ímpio. Às vezes botar funcionário crente para trabalhar é pior do que ímpio. Porque é tudo sujo, imundo. Mas quando atinge esse grau de confiança, de responsabilidade, cada um está lá na igreja deles assim, pode ficar em paz. Tem um servo de Deus lá. Pode ficar em paz. Tem um servo de Deus ali. Tem um homem de Deus aqui. Aí, irmão, Deus opera maravilha. Deus vai dar condição para você fazer a obra. Cadê os servos fiéis que ajudam Josias? Deus vai dar condições. Esse dinheiro que foi dado representa poder e autoridade de Deus. Deus está dizendo assim: eu vou te dar autoridade para você fazer. Se você foi colocado para fazer alguma coisa, Deus não deixou você de mão vazia. Se Deus te colocou em um cargo, Ele te capacitou para fazer essa obra. Faça, porque Ele é contigo. Ei, Josias. Agora eu vou falar de um assunto que muita gente não vai gostar. É só pincelada, porque não dá tempo. Estou encerrando. É só algumas pinceladinhas. O povo hoje gosta de quê, pastor Jefferson? Liberdade. Pastor não tem direito de falar mais nada. Se pastor corrigir, meu Deus, esquece. Pastor já era. O povo gosta de liberdade, de fazer o que quer. É isso que gosta. Igreja só é boa, é comunidade. Comunidade é assim, mano. Cada um mora lá e todo mundo tá, ninguém tem nada a ver com ninguém. Nossa comunidade, a gente dá um abraço todo mundo e vai embora. Mas aqui é igreja, é corpo. O corpo bem ajustado. O braço depende da perna. Isso aqui não é comunidade, é corpo de Cristo. Um depende do outro para Deus operar maravilha. Abre sua Bíblia só para nós pincelar um assunto com vocês. 34 de Crônicas, de 2 Crônicas. 33, eu gosto disso aqui demais, viu? Eu gosto demais desse versículo aqui. E Josias tirou todas as abominações de todas as terras que eram dos filhos de Israel. Tirou as abominações de toda a terra. E a todos quantos se achavam em Israel, como é que está escrito na sua Bíblia aí? Obrigou. Na minha, como é que fala na sua aí, pastor, que é Thompson? A minha fala, ó, a todos que achavam em Israel, obrigou. Como é que fala na sua, pastor? 33. Amém. Se você gosta de liberdade, você não ia para a igreja de Josias, não. Se você gosta de fazer o que você quer, na igreja de Josias não tinha essa conversa. Na igreja de Josias tem regra. Na igreja de Josias o fogo desce. Na igreja de Josias o Senhor opera. Na igreja de Josias o Senhor manifesta. Mas tem obrigação na igreja de Josias. Ninguém faz o que quer. Na igreja de Josias ou serve a Deus ou vai embora. Na igreja de Josias ou quer Deus ou quer o mundo. Na igreja de Josias ou quer a presença de Deus ou quer o diabo. Obrigou. Isso para falar para um governo hoje, num país de liberdade religiosa, é coisa de doido, né, meus amados? Mas ele obrigou que servisse ao Senhor. Evangelho é assim. Não pensa que isso aqui... E foi a época... Eles achavam que eles estavam presos naquela obrigação. Mas aquilo para eles era o quê? Vida. A liberdade que eles achavam que ia vir... Qual era a liberdade? Adorar quem eles quisessem, fazer o que eles quisessem. Mas o que a liberdade trouxe para eles? Cativeiro. A liberdade que eles achavam que... A pessoa imagina que o pecado é liberdade. O pecado não é liberdade, porque depois os filhos e netos de Josias são levados para o cativeiro e vão trabalhar de escravidão. Aleluia, liberdade é estar aqui dentro, obedecendo regras, obedecendo normas e preceitos de Jesus. Isso aqui é liberdade. Imagina, irmão, muitos de nós não entendiam quando era criança.
Isso aqui para nós era regra, né, Monemis? Criança, isso é regra. Não! Isso aqui é proteção para os filhos. Você criar seus filhos aqui dentro não é bom para você não? Não é bom não? Nessa redonda aqui, ó, nessa proteção, o mundo está aí, os seus jovens ficando aqui, ó, no meio de jovens que ensinam a palavra, no meio de pessoas que idôneas, os seus filhos, a sua família, criada num lugar desse aqui, meu irmão. Isso aqui não, isso aqui é liberdade em Cristo Jesus. E Josias está aí, dando liberdade para servir a Deus. Na igreja de Josias tem que adorar o Senhor. Na igreja de Josias não tem conversa não. E obrigou a que servissem ao Senhor seu Deus. Enquanto ele viveu, não se desviaram de seguir o Senhor, o Deus de seus pais. Ô irmão, essa obrigação aqui não é que ele era ditador não. Alguém via Deus na vida do homem. Eles tinham prazer. Você acha que para acontecer um movimento desse, era Deus levantando quem estava caído? Ele passava e o Espírito de Deus ia levantando os jovens, levantando obreiros, levantando quem estava caído. Eu preciso dessa autoridade. Para onde a gente passar pregando, Deus levantar fracassado, Deus levantar presbítero fracassado, obreiro desviado, que Deus venha levantar homens para andar na presença de Deus. Aí Josias, irmão, Josias fica tão feliz que Josias prepara fazer o templo. Deus revela para Josias a palavra. Quando Josias recebe a palavra revelada, ele busca a Deus para entender a palavra. Você tem a Bíblia na mão, mas se você não buscar a Deus como ele buscou, você não entende o que está escrito na palavra. Ele busca e recebe a revelação da palavra. Quando ele recebe a revelação da palavra, ele convoca todo Israel, todo Judá. E ele faz uma leitura da palavra de Deus para este povo. É isso que está faltando, palavra de Deus para este povo. Ele reforma o templo. E depois de tudo, eles celebram a Páscoa. Como nenhum outro rei celebra. Eu fico imaginando aquele momento de comunhão. E outra coisa, o povo não tinha dinheiro para comprar o cordeiro na época. Sabe o que ele fez? Ele tirou das suas próprias fazendas. Está na Bíblia. Tirou e eu vou dar tantos animais, para que o cordeiro pascual seja sacrificado. Deus está disposto a levantar homens que cedam e que abram mão para que a igreja receba a palavra. Para mim encerrar com vocês, olha, 2 Reis 23, e eu encerro. Já 8:05, eu já encerro agora. 2 Reis 23, 25. E antes dele não houve rei semelhante que se convertesse ao Senhor com todo o seu coração, com toda a sua alma. E o mais bonito aqui, e com todas as suas forças. Entrar no céu tem que ter convenção de alma, de coração e de toda a sua força. Se não for forte, não faz a obra de Deus, não. Se não colocar força, ninguém faz a obra. Converter a Deus de todo o coração, de toda a alma. Irmão, porque para fazer aquela quebração que ele fez, quebrar as imagens, entrar em Samaria, só com a força de Deus. Quem quer essa força para você fazer a obra de Deus? Para você ficar de pé. Pede força. Para você vencer o mundo. Para você vencer as propostas do mundo. Olha, vai dizer: conforme toda a lei de Moisés, e depois dele nunca se levantou outro tal. Nunca mais se levantou outro tal. Todavia, o Senhor não se demoveu do ardor da sua grande ira, com que ardia contra Judá, por todas as provações com que Manassés tinha provocado. Mesmo assim, irmãos, Deus ainda não tirou, amando Josias, Deus ainda não tirou a sentença de sobre Judá. Para me encerrar, 34, 27. De Crônicas agora, encerro.
Por 34, 27, 2 Crônicas. Portanto, o teu coração se enterneceu, te humilhaste perante Deus, ouvindo as suas palavras contra este lugar e contra seus habitantes, e te humilhaste perante mim, rasgaste as tuas vestes e choraste perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. E eis que te reunirei a teus pais, e tu serás recolhido ao teu sepulcro em paz, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar e sobre os seus habitantes. E tornaram com a resposta ao rei. Ou seja, Deus está dizendo assim, ó, seus olhos não vai ver o caos. Deus poupando aquele homem. Seus olhos não vai ver a tragédia. Ao cabo que o neto dele, Zedequias, vai ver os próprios filhos serem mortos por Nabucodonosor diante dele. E depois que ele vê os filhos morrendo, Nabucodonosor matando os filhos na frente dele, Nabucodonosor vaza os olhos dos descendentes desse homem aqui chamado Josias. Mas a Josias, Deus prometeu liberdade. Até dos olhos. Que Deus nos poupe, irmão, de ver uma igreja fracassada. Que Deus nos poupe de ver uma igreja política. Que Deus nos poupe de ver uma igreja mundana. Que Deus nos poupe de ver uma igreja, aleluia, prostituída. Que Deus nos poupe de ver uma igreja vazia. E que Deus faça desse lugar uma chama de fogo acesa. E antes desse fogo apagar, o Senhor nos leve para a glória, para os braços de Deus. Você não tem noção do que é um irmão crente que cresceu no meio do fogo, sentado no meio de uma igreja mundana, exprimido pelo pecado, oprimido pelo mundo, sem achar lugar. Uma pregação que ele não suporta ouvir, ele não aprendeu isso. Ele aprendeu a ouvir palavra, ele não suporta ouvir essa conversinha. Que Deus poupe os nossos olhos e o Senhor nos tire daqui e arrebate a sua igreja para nós encontrar com Cristo nos ares. Que Deus abençoe a todos. Palma para Jesus. Fique em pé, igreja amada do Senhor. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, pregamos a Tua santa palavra, pregamos a Tua mensagem maravilhosa, a mensagem da salvação. Ó Deus e Pai da glória, fica conosco, Jesus, cura nessa noite, para a glória do Teu nome, liberta o oprimido, Senhor, para a glória do Teu nome. Ó Deus e Pai, faz uma grande obra e opera milagres aqui nesta noite. Eu creio na manifestação do seu poder, em nome de Jesus.